Mas falando de Corinthians, falando do Igor Coronado, eu gostei bastante do Igor, né? A gente já falou bastante sobre ele aqui, mas eu gostei da coletiva porque ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que é, eu não sou de falar muito, eu sou de entregar resultado. Aí, ó. Então, eu acho que assim como eu apostei muito no Antônio Oliveira dando certo no Corinthians e por enquanto tá indo, eu acho que o Igor Coronado vai fazer um excelente trabalho com a camisa 77 do Corinthians e acho que ele vai ser não salvador da pátria, porque não dá pra gente também colocar todas as expectativas em cima de um jogador, mas acho que ele tem muito potencial pra fazer o Corinthians de fato e de vez mudar a chavinha aí e conseguir a classificação pra próxima fase também. Eu quero te ouvir no 11 999048756 ou também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vai mandando a sua mensagem. Claro que você pode opinar se o Igor Coronado vai dar certo ou não, se foi demais essa contratação. Pra mim, eu estou sendo totalmente coerente em todas as minhas falas sobre o Igor Coronado. Ele vai ser titular, ele vai resolver vários problemas do Corinthians. Foi até bom a coletiva de hoje, Minhoz, que acho que você viu também. A gente falou isso nos últimos programas que antecederam essa vinda do Coronado. E eu lembro de ser muito enfático com o Ramiro estava conosco, de falar, parem de achar que esses R$2 milhões por mês é diretamente o salário do Igor Coronado, porque não é. Tem luvas, tem direito de imagem, tem também a bonificação, a premiação que você tem que dar para empresário. Tudo isso que foi colocado na conta quando um jogador vem de rescisão. Quando o jogador não vem de rescisão, parece lá, por exemplo, salário de 700 mil, 500 mil, não entra o valor de transferência num custo mensal, não entra o direito de imagem, o direito de vídeo, de som do que o jogador tem. Por isso que gira em torno de 700, 500. Mas se você vai e coloca todos esses aspectos e dilui no tempo de contrato, você vê que esse valor sobe também. E é legal esclarecer isso em entrevista coletiva na chegada dele, antes de qualquer aparição, porque já deixa ali as coisas mais claras pra estreia. Às vezes o torcedor perde a mão um pouquinho pra julgar o jogador baseado nos valores, nos recebimentos do cara, sem saber exatamente como funciona, né? Hoje em dia, o salário do jogador muitas vezes nem é a grande fonte de renda. Às vezes tem aquela história dos direitos de imagem, que às vezes cobrem grande percentual da renda do jogador. Bônus também, né? Os bônus, como alguns contratos têm, né? É claro que é uma situação diferente, mas a própria venda do Ender que aumentou por conta de uns bônus, né, em relação ao Real Madrid. Enfim, então os valores, é legal quando a gente tem eles esclarecidos até pra conseguir avaliar se foi ou não uma boa pro Corinthians. Na minha avaliação, valores continuam sendo altos, mesmo com essa explicação. Ainda assim, uma aposta válida que eu entendo que pode dar bons frutos pro Timão. Ele tem contrato curto, né, só isso que me incomodou um pouco. 2 anos. Mas ele tem 31 anos. Você falou de contrato curto, por exemplo. Imagina ele chega e aí ele contradiz tudo que eu penso, por exemplo, e não começa a render. Aí tem 3, 4 anos. Você entendeu? Uma segurança, eu entendo, mas ao mesmo tempo, passa um ano, a gente tá em 25, no meio do ano ali ele já pode assinar um pré-contrato. Então imagina, ele já pode definir a saída dele, a volta pra Arábia Saudita e o Corinthians não contar com ele. Ele só pode assinar no em meio 2000... do ano de 25. No meio de 25. Ele tem 1 ano e meio. Mas isso. aí assim, acho que 1 ano ele começa a mostrar muito serviço, o Corinthians fala, vamos renovar mais Eu um acho tempo. que essa é a prática agora dos clubes, né? Porque, por exemplo, eu gosto de trazer muito, quando a gente fala de contrato, o Lucas Lima, né? Porque o Lucas Lima ficou num contrato de 5 anos com o Palmeiras, né? Era uma coisa meio que interminável. Esses 5 e os anos clubes, foi um exagero. e os clubes aprenderam que não dá mais pra ser assim, fazer um contrato tão longo. Eu acho que o Coronado vai dar certo sim no Corinthians. O principal ponto aí também dele, em relação aos valores também que ele vai receber, e ele comentou na coletiva de imprensa que ele nunca jogou no Brasil, e a gente falou sobre isso ali quando ainda estava sendo especulado, que esse é o maior medo do torcedor, né? Porque o futebol brasileiro, ele é diferente. Então, como é que vai ser essa adaptação aí do Igor Coronado? E a adaptação que, inclusive, ele mesmo também falou hoje na coletiva de imprensa, que vai ser uma adaptação não só dele, mas também da família. A gente sabe o quanto a família é essencial na permanência de um jogador de futebol também aqui no futebol brasileiro. Então a gente vai acompanhar muito esse processo inverso dele, né? Porque ele é um jogador que saiu super cedo do futebol brasileiro e foi atuar aí fora do Brasil e agora tá voltando com já 30 anos, né? 30, 31 anos. Então vai ser esse processo de adaptação do Igor Coronado e também um processo de adaptação da família dele. Eu só espero, e aí eu não sei se vocês concordam, que o Romarinho não volte, tá? Com todo respeito. Porque assim, imagina se o Romarinho tivesse na Arena Barueri no domingo. Você tá com... Eu já tô pensando nessa fala do Igor Claro que a Coronado Gabi já. não ia gostar da volta do Romarinho.
Mas ele, né, só pra explicar, uma fala, né? Ele diz, pô, o Romarinho tá doido pra voltar. E depois ele fala, não, tô brincando. Foi só uma satirazinha, né? Que ele fala que conversou com o Romarinho sobre como era o Corinthians e o Romarinho falou assim, não, você vai ver como que é jogar no Corinthians. E aí a gente lembra, o Romarinho recentemente deu uma entrevista no jogo do Al-Ittihad falando, não, vou voltar pro Corinthians. Assim, o torcedor não fica tão feliz, porque as últimas repatriações do Corinthians não foram aquelas para serem bem lembradas, né? Jogadores que vêm ali em fim de carreira, já não conseguem entregar o que entregaram nos últimos clubes, como o Romarinho segue entregando no Al-Ittihad. Então existe uma desconfiança, mas quem sabe, né? O Romarinho é um cara querido pelo torcedor. Olha, você pode mandar mensagem no 11 999 048756 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente chegando aqui conosco. A gente está falando aqui, por exemplo, do Igor Coronado. O Coronado chega com o status de jogador caro, uma aposta forte, uma aposta em termos financeiros. E aí a pergunta que o torcedor corintiano quer saber é, mas quanto que ele joga? O Ramiro tá com a gente já, o Júlia Paula, inclusive? Não, ele vai subir daqui a pouquinho. Ele tá aqui fisicamente, bom saber. Porque às vezes o Ramiro está em casa, né? Várias vezes descansando, merecido passando. Também, né? Porque não, ele esteve hoje na entrevista coletiva. de pano quente, cara. Pô, mas o Ramirão merece, ele trabalha pra caramba, que isso. Ele foi até o aeroporto. Mas aonde que os caras se desembarcam? Quando você vai viajar, você vai até onde? Ah, você tava lá? Não, mas eu não sou setorista do Corinthians. Você que fez todo o lobby do Igor Coronado pra vir pro Corinthians, né? Aí você vê daqui 2 anos, tem uma percentual na conta do empresário. Pedro Martins. Não, tá louco? Não tenho nada a ver com essa vinda, não. Mas o Ramiro vai chegar pra esclarecer, pelo que ele falou e pelo que o próprio Corinthians estima, ele precisa de uma semana aí de treinos de manhã e à tarde para poder voltar numa condição física para atuar 45, 60 minutos.